Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Tudo na paz, irmãos? Que bom. Abramos nossas Bíblias, Lucas capítulo 2, vamos ler do verso 8 até o verso 20. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. Eu gostaria de tirar 4 lições do nascimento de Jesus para as nossas vidas nesse tempo. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pai querido, Pai celeste, nós te rendemos honras, glórias e louvores pela bênção que o Senhor nos deu, que foi o nascimento do teu Filho, e que, ó Pai, nesta época em que nos reuniremos como famílias, ó Pai, estamos aqui reunidos como tua família, como o teu povo, nós queremos, ó Deus, agradecer pela preciosa salvação, agradecer pela preciosa palavra que o Senhor nos deixou. Que, ó Pai, nesta manhã a tua palavra venha ecoar em nossas vidas e venha resplandecer da tua luz, da tua graça e do teu favor sobre nossas vidas e nossas famílias. É assim que eu lhe rogo no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, não foi no palácio, não foi na maternidade, foi em um pequeno estábulo que nasceu Cristo Jesus. E nesse pequeno estábulo, ali se alimentavam os animais, e ali foi repousado o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele pequeno bebê, junto à sua mãe e o seu pai. Os anjos não foram anunciar e cantar essa nova àqueles que eram de posses, àqueles que eram os ricos, mas aqueles que eram os humildes e que estavam ao relento nas campinas, e foram ali entoar a novidade que havia chegado a todas as nações. A novidade que Jesus Cristo chegou, a luz sobre as trevas nasceu. E essa novidade, então, fez com que estes homens se levantassem e fossem, então, a Belém, a cidade de Belém. Belém significa pão, a cidade do pão. Belém significa a pequena cidade, a menor cidade. E foi ali, naquela menor cidade, sem ter a possibilidade do nosso Senhor Jesus Cristo estar num palácio, estar num hotel ou numa maternidade, mas num estábulo, ser acolhido para salvar toda a humanidade. Que linda história! Algumas pessoas ainda não acreditam, mas é inegável a chegada de Cristo Jesus à humanidade.
Houve testemunhas oculares e essas testemunhas saíram a anunciar. Esses pequenos homens, esses pastores que estavam, nos faz então refletir uma lição muito importante no dia do nascimento. O local onde ele nasceu era um local humilde. As pessoas às quais Deus resolveu mostrar o coro celestial eram pessoas humildes. O quão importante a humildade é para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que conhecem a história de Jesus. No Evangelho não há espaço para arrogância, para prepotência. No Evangelho há o espaço para a humildade. O nosso Mestre nos ensina no seu nascimento quão preciosa é a humildade aos olhos de Deus. Esse ensinamento já vem sendo passado à luz de toda a humanidade há muitos e muitos anos. Lá nos Salmos nós vemos que Deus não se agradava dos holocaustos, mas sim do coração humilde e quebrantado. A promessa feita pelo profeta é que ele viria para os que eram humildes e pequenos de coração. E aqui, na conclusão, no seu nascimento, nós vemos então o local onde ele nasce, as pessoas a quem é apresentado a humildade. A humildade nos abre portas espirituais, nos abre portas em nossos relacionamentos. Sem humildade, um casamento não será duradouro. Sem humildade, o relacionamento familiar vai se corroer. É na humildade, é na capacidade de se deixar a sua posição e chegar numa posição menor. É nessa característica que nós vemos o nascimento de Jesus. Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Rei dos reis. João viu Jesus sentado no trono, e ele desceu do trono e veio para um local tão humilde. E será que eu e você estamos vestindo realmente as sandálias da humildade em nossas vidas? Será que eu e você, em nossos relacionamentos familiares, nós temos realmente vivenciado a experiência da humildade? De sermos humildes, de pararmos para ouvir, de pararmos para presenciar o crescimento, crescer e agradecer a Deus pelo crescimento do outro, do próximo, dos amigos, dos vizinhos, dos familiares. Sem humildade nós temos visto pessoas que estão destruindo a vida de outras pessoas. E como nós vimos as notícias dessa semana? Uma moça assassina o ex, assassina a mãe do ex. Faltou o quê? Humildade. Uma jovem tira sua vida porque as outras pessoas começam a atacá-las e falta o quê? Humildade. Humildade é se colocar no lugar do outro. Jesus se colocou em nosso lugar. Isso é humildade. Humildade não é falar, eu tenho a razão. Humildade é, eu me coloco na sua situação e tento compreender, então, como você está enxergando a situação que estamos passando. Se nós queremos realmente viver essa luz de Deus, essa graça de Deus, essa bondade de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos revestir da humildade que vemos no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós precisamos aprender aqui, queridos irmãos, é a lição do amor. A lição do amor. José e Maria não tinham posses. José e Maria foram pegos de uma maneira desprevenida. Eles não tiveram um recurso. Eu já vi casamentos ruírem por causa de falta de recurso. José e Maria não tinham recursos, mas eles tinham aquilo que era mais precioso: amor a Deus. O amor é o elo perfeito. O amor supera as barreiras. O amor, segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta.
O amor fez com que José e Maria fossem encontrados por aqueles homens, e na hora que eles chegam naquele local, eles veem que ali não tinha nada, mas tinha tudo, porque tinha o amor. Queridos, você realmente tem vivido o amor na sua vida, na sua família? Você realmente tem amado como Cristo aqui nos amou? Você vive essa experiência de José e Maria no seu relacionamento conjugal? Você ama assim? Você ama dessa forma? Mesmo se tivemos que vender o carro, tivemos que vender a casa, nós tivemos que ficar no estábulo. Os pastores não encontraram José e Maria em conflito, brigando, porque ela estava ali no estábulo. Não tinha a melhor fralda, não tinha os melhores preparativos, mas tinha amor. Fala comigo, o amor é o elo perfeito. E no nascimento nós vemos quão precioso é a força do amor. A força do amor. Então se esforce mais em amar. Se esforce mais em amar. Porque quando nós amamos, queridos irmãos, nós somos capazes de superar qualquer dificuldade em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa experiência, em nossa existência. O amor é o elo perfeito. A terceira lição que eu gostaria de tirar nesta manhã também, queridos irmãos, é a oração de compaixão. Compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é você olhar para o outro e sentir a dor do outro. Mas não é sentir a dor do outro e humilhá-lo lá. E essa lição nós vamos aprender com quem? Nós vamos aprender com os pastores. Eles ouvem o anjo, eles não ficam com medo do anjo. Primeiramente eles têm medo, mas o anjo fala, não tenham medo. Mas eles param, eles ouvem, eles prestam atenção no que os anjos estão dizendo. Eles veem os anjos lá e vão então até Belém. Quando eles chegam, eles olham, veem Jesus e ali o adoram. E ali o adoram Cristo Jesus. Compaixão é estar vivendo junto com o outro. Sabe por que o nosso mundo está corroendo cada vez mais de uma forma tão acelerada? É que nós não vivemos um com o outro. É que nós não nos colocamos na dor do outro. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente individualista. Uma sociedade sem compaixão. No último domingo, eu saí daqui, estava indo para uma programação que eu havia sido convidado para falar, e na hora que eu estava passando, eu vi um jovem no meio de uma pracinha, caído. Eu parei, eu olhei, qual a situação desse jovem? Quantos carros passaram e não viram? Eu parei o carro, na hora que eu estava indo em direção, veio uma moça correndo e virou e falou assim, ele está bem, ele está bem. Eu virei e falei assim, não, ele não está bem, olha o jeito que ele está. Você não quer que eu arrume um local para ele ficar? Quais são os seus atos de compaixão, irmão? Às vezes a gente fica envolto nos nossos problemas e em nossa vida, e a nossa vida vai gerando cada vez mais problemas, e os nossos problemas vão gerando cada vez mais conflitos, e os nossos conflitos vão gerando cada vez mais, vai roubando a nossa energia, vai roubando a nossa fé, vai roubando a nossa capacidade de viver uma vida melhor. Por isso que atos de compaixão nos faz colocar-nos na vida do outro. Esses atos de compaixão nos libertam. Quem eram os pastores? Eles não tinham dinheiro. Eles não levaram presentes para Jesus, igual os reis magos levaram, como nós vimos semana passada.
Eles não levaram presentes para Jesus. Mas do que eles tinham, eles foram. E do que eles puderam oferecer, eles ofereceram. Olha que gesto interessante de compaixão. Compaixão não tem a ver com o quanto você tem no seu bolso. Compaixão diz o quanto você tem no seu coração e na sua alma. O que você tem no seu coração e na sua alma? O que você está colocando no seu coração e na sua alma? O individualismo vai roubar de você a essência da vida. Por isso, queridos irmãos, que eu sempre gosto do Natal Solidário e eu vejo o quão importante é esta ação. Por isso que eu entendo do nosso envolvimento com esses projetos sociais. Por isso que mais do que você doar, para mim é muito mais importante você participar. Por isso que é importante a gente ter uma congregação num bairro periférico para a gente ajudar aquelas pessoas e ao longo dos anos a gente vê a mudança de vida que vai acontecendo naquelas vidas, a mudança de vida que vai acontecer naquelas famílias, a mudança de vida que vai acontecer naquelas histórias. Compaixão não tem quanto a ver o quanto você tem, mas tem a ver o quanto que você é. Compaixão coloca em nós que nós estamos dispostos a sair dos nossos interesses para ir em direção ao interesse e à necessidade do outro. Nossa sociedade precisa de pessoas de compaixão. E a compaixão é que nos faz realmente viver uma experiência, uma jornada verdadeiramente cristã. É com a compaixão. E nós vemos a compaixão acontecendo aqui no coração desses homens que não têm nada, mas se dispõem a ir. E eles se tornam testemunhas. E sendo testemunhas, hoje nós temos esse relato que chega até nós, de que esses homens com um coração cheio de compaixão estiveram presentes no nascimento do Senhor Jesus. E por último, queridos irmãos, a última lição desta manhã, ali naquela manjedoura, ali naquele estábulo, ali na cidade de Belém, algo que nós precisamos aprender: sabedoria. Sabedoria. Verso 19 diz assim: Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. O que é sabedoria? O que você está levando do ano de 2023? Você vai levar remorsos? Você está guardando no seu coração o quê? Remorsos? Ah, porque o meu marido falou isso, porque minha esposa falou isso. Ah, porque a gente brigou assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque aconteceu isso, isso, isso. O que você está guardando no seu coração? Maria podia estar guardando assim, mas José é um despreparado. Não deixou um dinheirinho guardado para me colocar num lugar bom. Ela não está guardando coisas ruins no seu coração. O que você está guardando no seu coração, na sua alma, na sua vida? Maria escolheu a sabedoria. E sabedoria não quer dizer que você não olha e entende as coisas ruins, mas você olha, você entende as coisas ruins e você diz assim: eu só vou levar aquilo de valor. Aquilo que não tem valor eu vou jogar fora. Isso é sabedoria. A sabedoria não é você olhar para a vida e falar: ah, só deu desastre, só deu problema. Não, a sabedoria é: eu passei por isso, eu venci essa situação, nós conseguimos atravessar. E assim Maria vai se tornando cada vez mais sábia. E assim Maria vai nutrindo cada vez mais no seu coração as coisas que são do reino. E ela vai olhando para o seu filho, e vai vendo então o seu filho, e vai vendo aqueles acontecimentos, e vai vendo que ela não recebeu visita dos familiares, ela recebeu visitas de estranhos, ela recebeu visitas de pessoas que vieram de outros lugares que eles nunca conheceram, ela recebeu visita de pessoas que eram os pastores, que eram pessoas mal faladas,
mas que chegaram ali e ao ver o seu filho se ajoelharam e o adoraram, e aqueles que vieram distantes chegaram e o adoraram. Quais são as lições da vida? As lições são aquilo que nós queremos armazenar em nosso coração, em nosso viver. Essa é a nossa escolha. Qual é a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha? Levar coisas boas, coisas positivas, aprender com as situações e os momentos difíceis. Maria guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Que nós, então, ao celebrarmos o Natal, possamos, então, compreender isso. Que sobre a vida, sobre a situação da nossa vida, nós precisamos aprender a escolher a sabedoria, levar as coisas boas com as quais nós aprendemos e deixar para trás aquelas coisas que foram erros que cometemos, que foram erros que cometeram contra nós. Grandes lições nós podemos tirar no nascimento de Jesus, não é verdade? Quantas lições num lugar tão simples, num lugar tão pequeno, num lugar sem tanto glamour, sem tanto luxo, mas num lugar aonde tinha a coisa mais importante que eu e você precisamos, a luz do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que ilumina sobre as trevas, que irradia para nós a graça poderosa de Cristo Jesus. Então eu e você, quando somos apresentarmos ao Natal, ao nascimento de Jesus, hoje eu quis destacar esses 4 princípios. Vamos lembrar deles? Fala comigo. Humildade. Fala com fé. Humildade. Amor. Compaixão. E sabedoria. Muitas outras lições poderíamos tirar. Muitas outras experiências poderíamos tirar. Mas nesta manhã, eu gostaria que você guardasse isso e fizesse um propósito diante de Deus, você e Deus nesse momento. Falar para o Senhor: Senhor, eu quero aprender da humildade, eu quero aprender desse amor, eu quero viver dessa compaixão e eu quero crescer nessa sabedoria. Que essas 4 lições nos ajudem a viver uma vida mais abundante com Cristo Jesus. Que esses princípios nos ajudem a iluminar o nosso dia na presença com Cristo Jesus. Feche os teus olhos, peça a Deus nesta manhã: Senhor, eu quero crescer na humildade, quero crescer no amor, eu quero expressar mais compaixão, eu quero aprender e crescer mais na sabedoria. Me dá esta graça nesta manhã. E assim, Santo Deus, nos colocamos nesta manhã em Tua santa presença. Agradecemos o nascimento do Teu Filho, Jesus Cristo. E tiramos estas lições, ó Deus, neste encontro tão singelo e tão simples ali na cidade de Belém, daqueles pastores que ouviram a Tua voz e foram até ali para louvar e engrandecer o nome do Teu Filho. Assim, Pai querido, nesta manhã, nós rogamos, ó Deus, que nós aprendamos, ó Deus, a viver na humildade como Teu Filho viveu. Que nós aprendamos, ó Deus, a viver, ó Deus, o amor ágape, o verdadeiro amor, ó Deus, em nossas vidas, em nossas famílias. Que nós aprendamos, ó Deus, e nós venhamos a praticar mais atos de compaixão. E principalmente, ó Deus, que o Senhor nos derrame a graça do Teu Santo Espírito, a termos um coração mais sábio, mais cheio do Senhor, mais cheio do Teu amor, mais cheio da Tua graça. Pai, nesta hora, abençoa
cada família aqui reunida, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado. Nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E Pai querido, nesta hora também, eu rogo a Deus por cada família da tua igreja, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão enfermos. Visita-os a cada um nesta hora com toda a tua graça e todo o teu poder. E Pai querido, que hoje, ó Deus, em cada lar, o teu nome seja glorificado, exaltado e adorado. E em cada família, o teu nome seja proclamado. Pai, que na tua igreja, no meio do teu povo, nós possamos viver a cada dia mais, manifestando, ó Deus, do teu poder, manifestando da tua graça, manifestando deste teu amor, Senhor, sobre nossas vidas e em todos os lugares. Assim que oramos e te agradecemos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Que bênção. O esposo da Camila está aqui, oramos por você, te agradecemos a Deus pela sua recuperação, louvado. 100%? Pronto para a próxima? Não, né? Nunca mais, né? Amém, nunca mais, nunca mais. Que bom, Deus abençoe, um Feliz Natal para vocês. Novamente, Rafaela, que bom. Venha mais, aqui é a sua casa. Queridos, vamos encerrar louvando a Deus e um Feliz Natal. Lembrando que hoje não teremos culto à noite, tá bom? Que Deus abençoe, celebre na sua casa, com a sua família. Quero ver lindas fotos de vocês hoje no Instagram, naquele momento de oração, fazendo Pai Nosso na sua casa, louvando a Deus lá no seu lar. Enche a sua casa com os louvores e a luz e a graça de Cristo Jesus no seu lar. Amém? Vamos ficar em pé então, encerrar essa manhã de adoração a Deus. Pai, que o amor, o teu amor, a graça sublime do teu Filho e as preciosas consolações do teu Santo Espírito esteja hoje e para sempre. Amém, amém, amém.